Fala galera, beleza? Eu sou o Nicolas e hoje nós vamos iniciar a mexer com JavaScript, isso mesmo. Vamos deixar as nossas páginas dinâmicas, pessoal. Pra quem não sabe, quando a gente faz apenas ali a programação no HTML, CSS, né? Que na verdade não é nem, não são nem linguagem de programação, né? A gente faz a marcação ali das nossas páginas. A gente tem uma página estática, né? Se quiser fazer alguma alteração, tem que entrar lá, mexer. E aí, por exemplo, um código que está em produção ali já, você teria que ficar fazendo deploy toda hora que quisesse alterar alguma coisa. No JavaScript, ele consegue alterar isso automaticamente, né? Vamos dizer assim, de acordo com a programação ali. Então, você vai alterar apenas algumas outras coisas. E a gente deixa de ter uma página estática, ela passa a ser dinâmica ali com o JavaScript, né? Então, vamos iniciar aqui o nosso HTML, né? Já colocar a nossa exclamação aqui, trocar para português Brasil. Vamos fazer o link do nosso CSS, já criar o arquivo aqui. Vamos aproveitar fazer o reset. Deixa eu dar start na música aqui. Vamos zerar. Ah, tá. Nunca que vai sumir se eu ficar com o mouse em cima, né? Vamos zerar aqui as nossas margens, padding, o box sizing, vamos setar em border box. Vamos fazer o vínculo do nosso script, né, o JS. Vamos usar como padrão o app.js e vamos colocar aqui o padrão defer, que o defer ele vai carregar o JavaScript só depois que a página inteira já estiver carregada, né? Então aqui no JavaScript vamos colocar uma sigla que é o use strict, né? Que significa aí que ele vai fazer o uso estrito do nosso script aqui, né? Do Java. JavaScript no caso, né? Não Java. E não tem nada a ver com Java, o JavaScript, rapaziada. Se vocês quiserem eu trago uns vídeos aí em Java, né? Que é a linguagem que eu programo atualmente. É a que eu aprendi. Vamos colocar aqui como title. Deixa eu ver qual título que a gente coloca. Que eu tenho aqui minha colinha, né? Bom, vamos colocar aqui como JS1 mesmo, né? O título da nossa página aí. Vamos criar uma estruturazinha. Vai ser bem tranquilo aqui dentro do body. Vamos criar um H1. Vamos falar que o nosso H1 é sem título. Nossa página, ela não tem título. Uma página sem título. Vamos criar um botão. E o botão vai ser trocar título. Ou seja, a nossa página é uma página sem título. E a gente vai criar um botão para trocar o título. Vamos colocar... Vamos abrir aqui, né? Para visualizar. Espero que ele abra na outra guia. Não abriu nessa guia. Tá, deixa eu arrastar pra cá. E bom, tá assim, ó. Sem título. Se a gente clica aqui, ele não faz nada, né? Bom, vamos criar mais algumas coisinhas aqui. Vamos criar um HR. Uma linhazinha aqui, né? Só pra ele... Vamos ver como que ele vai ficar aqui, o nosso HR. Ficou uma linha aqui, básica. Vamos... Por enquanto, trabalhar só com isso, né? Vamos vir aqui no nosso CSS. Deixa eu ver como que a gente pode deixar isso daqui bonitinho, né? Tá, aqui no CSS a gente já zerou tudo. Vamos criar o quê? Umas coresinhas aqui, né? Amarela. Vamos colocar só que a color é yellow. Vocês vão entender isso mais pra frente, né? Aqui a gente tá adiantando uma coisa que a gente vai fazer já já. Vamos definir aqui verde. Color green. E azul. Para quem acompanha os outros vídeos, sabe que quando a gente coloca o ponto, a gente está se referindo a uma classe do HTML. Então já dá para entender mais ou menos, né? A gente não criou essa classe lá no nosso HTML,
mas logo mais eu vou explicar pra vocês. Porque, basicamente, essa daqui é a única coisa que a gente vai fazer em CSS, né? Não vai ter nada além disso. Agora a gente vai passar pro nosso JavaScript, né? Porque o que a gente quer fazer? A gente tem um botão aqui escrito trocar título, então a gente quer usar ele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o JavaScript enxergar o nosso HTML, né? As coisas que estão aqui dentro. Então, para que ele possa enxergar, a gente utiliza um método para pegar ele aqui, né? Então, vamos criar aqui uma constante, né? Porque aqui dentro do JavaScript a gente tem as constantes, a gente tem as variáveis e a gente tem o let. Basicamente o que? Variável, qualquer um dentro do JavaScript vai enxergar a variável. A constante, ela só é enxergada, não sei se enxergada é o termo certo, né? Mas você só consegue enxergar a constante dentro do bloco, do escopo de código, né? O nosso escopo de código são as nossas chaves. Então, quando a gente tem a chave, a gente tem um escopo de código. Quando a gente tem aqui os colchetes, a gente tem um array, né? Mas isso não é para ser trabalhado agora, mas para frente a gente vê isso. Questão do array, quando a gente for trabalhar API. Bom, basicamente a gente tem que chamar as coisas que a gente quer pegar lá. No caso, é o título, né, o H1 e o botão de trocar o título. Então, o que a gente pode fazer é criar uma constante com o título, atual. E aí, o que a gente vai fazer? A gente quer chamar do HTML. Então, a gente quer chamar do documento. Então, vamos escrever aqui document. E aí, a gente quer pegar um elemento de lá. No caso, o nosso H1. Então, a gente vai colocar get element, igual tá aqui. E aí, esse final aqui vocês vão entender, esse by ID, né? Vamos abrir aqui os parênteses e esse daí mesmo, que eu esqueci o nome. Bom, aqui a gente tá falando, né? A gente tá criando, seria a mesma coisa, a gente tá criando uma variável. O nome dessa variável é título atual e essa variável recebe um elemento do documento HTML e a gente vai buscar esse elemento pelo ID. E por que não pegar pela classe? Sei lá, que a gente já viu classe aqui, né? Porque a classe, a gente pode ter mais de um elemento com o mesmo nome de classe. Então, não é uma busca precisa. Agora, quando a gente cria um elemento com ID, cada elemento vai ter um ID específico. Então, agora a gente vem aqui no nosso H1 e dentro dele a gente cria um ID. E o ID do nosso H1 vai ser título, né? Basicamente que o título, ele comporta o título, então o nome dele vai ser título. E aqui dentro a gente vai adicionar o nome título. E já era. E bom, aqui a gente já tem uma constante aí, né, chamada título atual, e ela recebe um elemento do nosso HTML, chamando esse elemento através do ID dele. Agora a gente já tem aqui a nossa constante. A gente vai criar uma função, né? Aqui eu já mostrei como que a gente chama. Vamos criar uma função, né? Aqui, ó, function. E o que essa função vai fazer? Ela vai trocar o título. Aqui seriam as chaves do argumento. A gente chaves não, né? Os parênteses ali pra gente adicionar um argumento. No nosso caso, a gente não vai adicionar nenhum argumento aqui agora. E a gente abre a chave aí, a gente abre o nosso escopo de código. E bom, o que a gente pode fazer? Para nossa constante aí, para o nosso título não ser visível em todo o código, a gente pode pegar ele, vamos mandar ele para dentro da nossa função. E vocês viram aqui, ó, que até mudou a cor, porque ela não está sendo utilizada em nenhum parâmetro aqui, né? Bom, a gente já tem o título atual. Vamos criar aqui um título novo, né? Então vamos criar aqui const título
novo, né? Usando aqui o padrão Pascal Case. E, bom, título novo, atualmente não está atribuído a nada, é por isso que ele está ali. No caso, ele está como se estivesse recebendo todo o restante do nosso escopo de código, por isso que ele está daquela cor. Mas o nosso título novo, ele precisa ser inserido em algum canto. Para isso, vamos utilizar o parâmetro aí que é mostrar o prompt, né? Vamos mostrar aqui um prompt. E o nosso prompt, ele vai ter a entrada aí de texto, só que o textinho dele vai ser aqui, ó. Digite um título. Um título. Beleza, é isso. Nosso prompt vai ser para mostrar um título. E também vamos criar aqui o que? Const cor escolhida, né? Além de mudar aí o título, a gente também vai poder escolher a cor do nosso título. Então vai ser mais um prompt para digitar. Digite uma cor. Pronto. Então o título atual, que a gente já chamou ali o elemento do nosso HTML, a gente vai alterar o que? O conteúdo de texto dele, então text content, e ele vai receber aqui vamos fazer o que aqui, né? No meu padrão aqui eu coloquei de uma escola, né? Então ali ele tá ali com texto de escola e aí ele recebe ali, né? Mas então, ao invés de escola, vamos colocar o que? Vamos colocar o nome, né? Pode ser assim, meu nome no caso eu coloquei parâmetro errado aqui, ó. A gente coloca a crase. Pra quem não sabe, a crase, se aperta o shift e sabe o acento agudo, é ele. Bom, shift e acento agudo, né? Aí ele aparece a crase. Aí, aqui a gente vai fazer um novo método de concatenação. Pra quem já viu aí em outros vídeos, a gente concatena, né? Você tá juntando ali, tá concatenando. Vamos fazer um novo método de concatenação que é mais fácil, que é colocar o cifrão, abre chave. E aí aqui ele vai receber o título novo. Então a partir de agora, o título atual, ele recebe isso daqui, né? Então, ó, aqui ele já vai estar funcionando. Se a gente clicar, se a gente clicar ele ainda não vai estar funcionando porque a gente não fez o botão funcionar. Já ia esquecendo disso. Bom, eu coloquei aqui já pra gente escolher a cor. Então vamos trabalhar a cor, né? Vamos criar um if. Aqui, de primeira, o if vai ser mais tranquilo pra gente trabalhar do que usar um switch case, mas a gente pode usar um switch. Então, if cor escolhida por igual, né? Ela não recebe, ela é igual a amarelo. O nosso título atual. Nosso título atual, ele vai receber uma class list. E essa class list, né, a gente tem que adicionar ela, porque atualmente ele não tem nenhuma classe. E o nome dela vai ser amarelo, né, porque lá no nosso CSS, a classe amarelo, ela recebe a cor amarela. Então aqui a gente fala que o título atual, ele vai receber uma classe, né, a gente vai adicionar uma classe a ele. E o nome dessa classe é amarelo. Vamos criar aqui um else if para a gente adicionar mais uma condição. E no nosso else if ele vai ser a cor escolhida, receber verde, né? Bom, e aqui caso ele receba o verde, nosso título atual vai ser adicionado a ele uma class chamada de verde. Chamada de verde. Pronto. Agora a gente precisa só fazer o nosso botão funcionar, né? Então, como eu já mostrei que a gente tem que ter o ID, vamos criar um ID para o nosso botão. ID button. E o nosso ID button no JS
Vamos chamar ele aqui, né? Vamos criar aqui uma constante que receba o nosso botão. E ela vai ser aqui uma... Element listener não, né? Ela vai receber uma document.getElementById. E o ID dele é button. Pronto. Aí, agora a gente tem que fazer o nosso botão ter uma função aí, de fato, né? Então, a gente vai chamar aqui botão.addEventListener. E aí, ele tem que chamar a função, né? Vamos colocar aqui que quando clicar em cima dele, né? Quando houver um clique, ele vai chamar a função trocar título. Vamos lá para o nosso HTML. Aqui está o nosso prompt, digite um título. Vamos colocar aqui meu nome. Cor amarelo. Meu nome é Nicolas e ali com a cor amarela. Então, já está funcionando aí. E esse daqui é o nosso primeiro projeto utilizando JavaScript. Então, foi isso mais para mostrar, né, como que ele funciona aí. A gente já fez algumas coisas que são bem utilizadas, né? Nós criamos uma função, nós criamos umas constantes para armazenar os dados que estão no HTML e nós alteramos os dados do HTML. Então, basicamente, o JavaScript, ele vai fazer isso constantemente, né? E ele vai ter diversas aplicações aí. Então, é isso. Valeu, falou e fui.